Agora Oi, foi. Camila. Tudo bom? Desculpa eu demorar um pouquinho. Quem tem a conta do escritório é outra pessoa. Imagina, E aí eu me bato nessas histórias de Instagram. imagina. Vamos lá. Que dia corrido, eu imagino que essa temporada não tá muito fácil para você, né? Não é? A gente pensava que ia ser uma tranquilidade esse tempo de corona, mas tá uma loucura, viu? Ah, é crise dentro de crise, né? Exatamente. É muita Vamos lá, tensão. o pessoal vai entrando e aí, enquanto isso, se você quiser ir se apresentando, porque você tem um gabarito gigantesco, não dá para eu decorar tudo e falar Ah, tudo sobre você. não, imagina. Eu sou advogado, sou cientista político também, tenho mestrado em ciência política na Universidade de Brasília, onde eu fiz meu bacharelado em Direito. Estou tentando terminar meu terceiro doutorado, esse agora em Direito. Trabalhei muito tempo no Supremo Tribunal Federal, onde eu fui assessor de ministro. Depois eu trabalhei no governo. Eu fui consultor jurídico do Ministério da Justiça, secretário executivo do Ministério da Justiça. Fui presidente da Comissão Nacional de Refugiados, do Comitê Nacional de Combate à Pirataria. Já fui presidente da Comissão de Assuntos Institucionais e Políticos da OAB. Enfim, estamos sempre inventando, Camilo, estamos sempre inventando. A gente se conheceu aí no meio desse caminho, né? Você várias vezes deu oportunidade de conversar com o pessoal em Brasília, principalmente quando começou a reforma da Previdência, e os economistas precisavam entender um pouco mais esse mundo político para ter uma ideia em relação às medidas econômicas. Então, a gente teve um contato assim bem próximo, né, nos últimos Isso. 3 anos da outra casa que eu trabalhei, na ACM Capital. E a gente ia lá conversar com os deputados, com os senadores, com o pessoal da equipe econômica para entender a viabilidade da aprovação das reformas. E cá estamos nós, né? No meio de uma crise econômica, uma crise política que está piorando ainda mais a perspectiva de recuperação do país e está no preço dos ativos, né? Então, Sem assim, dúvida. os ativos estão refletindo isso, taxa de câmbio tá, quando a gente vê, né, essa disparidade em relação aos outros emergentes, o que justifica essa preocupação com o cenário político. E aí começou a surgir a dúvida de muitos clientes, enfim, com a saída do Moro, a situação se agravou mais, entrou no debate a possibilidade de um impeachment, Tá. e agora parece que o quadro em relação ao cenário político está mais nebuloso. Então eu queria, assim, eu com um caderninho aqui, o pessoal foi me mandando perguntas ao longo do dia. Então, assim, eu vou dar liberdade para você começar, acho que por esse cenário com a saída do Moro. Tá. Vamos ser, assim, pontual para conseguir passar por todos os assuntos que me colocaram aqui. Perfeito. Bom, Né? impeachment, já anotei aqui. Bom, em primeiro lugar, é importante todos aqueles que fazem investimentos saber que o mundo hoje, ele está sempre aí atrelado um pouco aos ambientes da política. Não é só o Brasil, né? Uma vez que, quanto mais você tem líderes dos países que tomam posições que afetam os mercados ficam, óbvio, suscetíveis ao ambiente da política. E no Brasil também. Se não fosse o mundo, o Brasil sempre foi um lugar... A América Latina, na verdade, também o leste europeu, são lugares especialmente muito afetos aí com os dissabores e os sabores da política. E ainda mais agora, portanto, nesse contexto mundial. E é por isso que, para aqueles que investem, é necessário fazer um pouquinho de análise top-down, aquela análise que olha aí o macro para descer para o micro, para saber qual papel comprar e etc. Porque o macro acaba sempre afetando. Dentro do macro, as condições políticas elas são muito importantes, porque elas que acabam condicionando aí o universo macro. Bom, diante disso é que a gente precisa falar sobre as questões que você está me perguntando, sobre impeachment e etc. Quer dizer, não adianta só saber se a Via Varejo vai explodir ou não, mas é importante saber qual é a condição política, o ambiente regulatório brasileiro para que os equities vão para frente e etc. E nesse sentido, dessa sua primeira pergunta sobre impeachment. Não haverá impeachment.
não temos nenhuma das 3 condições necessárias para que se tenha impedimento. Dos 2 impeachments que nós tivemos, nós tiramos 3 padrões que eles têm que ocorrer. O primeiro deles, a popularidade do presidente tem que estar no mínimo abaixo de 13% a 15%. Não é o caso. A popularidade do Bolsonaro não está nesse nível. Ao contrário, ela dobra esse número. Então, nós temos aí muita gordura ainda para queimar para chegar num nível de impedimento. Portanto, pela popularidade, não há risco de impeachment. Segundo, o vice-presidente da República teria que também demonstrar para o Congresso qual é o seu modelo de governabilidade. Hoje o general Mourão fez um artigo no Estadão dizendo que, na verdade, endossando aí a unicidade dentro do Palácio do Planalto. Portanto, nós não temos a segunda condição. Só relembrando, Itamar Franco trabalhou pela queda de Collor, quando anuncia o seu Ministério da Economia. Temer trabalhou pela queda de Dilma. É importante você ter o vice, portanto, mostrando para o universo da política qual será o seu modelo de gestão. E a gente não tem isso. Então, essa é a segunda condição que a gente não tem para ter impedimento. E a terceira condição é que há que se ter uma maioria agressiva para o impedimento dentro do Congresso, porque, só lembrando, o impeachment é pedido por qualquer cidadão que tenha título de eleitor válido. Esse pedido ele fica na mesa da Câmara dos Deputados. Nós já temos mais de 60 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Mas eles ficam lá na gaveta do presidente, que, quando acha que tem condições desse pedido seguir para frente, ele faz uma comissão especial, coloca um presidente da comissão especial, um relator que faz um relatório por votação simples. Esse relatório é aprovado e esse relatório vai para o plenário da Câmara. Por 2/3 de parlamentares, o plenário da Câmara tem que dizer ok para o impedimento. E aí ele vai para o Senado, que também cria uma comissão especial e etc. Portanto, nós temos que ter 2/3 de aprovação. Qual é o raciocínio inverso? Nós temos que ter menos de 1/3 de maioria defensiva. E o atual Centrão, que está em diálogo com a presidência da República, oferece essa maioria defensiva para o presidente. Isso que eu queria já te interromper. Quem que é esse Centrão que o Bolsonaro está trabalhando, né? Porque ele começou o governo dele trabalhando com bancadas, se eu não estou enganada. Isso. E agora ele está articulando com o Centrão aí, ele não tem os cargos ministeriais para oferecer, ele está oferecendo esses cargos, essas secretarias que respondem para os ministérios. Ele está tendo sucesso com essa negociação, com esse Centrão? Vamos lá. Em primeiro lugar, o nome Centrão é um nome ultimamente cunhado por Eduardo Cunha, na figura de um bloco majoritário dentro do Congresso Nacional para causar as chamadas pautas bombas ao então governo Dilma. E aí o nome Centrão ficou com esse peso todo. Na verdade, não existe um Centrão. O que existe é uma relação da Secretaria de Governo, do general Ramos, na conversa com 5 partidos, atualmente, certo? O maior desses 5 partidos é o PP. E aí você tem esses 5 partidos que ofereceriam mais do que 173 deputados. Esse, entre aspas, Centrão, diz que oferece 300 e poucos deputados, mas não fecha a conta. Se você contar os 5 partidos, eles oferecem 181 deputados, mais ou menos. Mas que para o Palácio do Planalto já é suficiente para não haver impeachment. Que são os 171, né? São 171 que o Palácio tem que ter para não avançar o impeachment. Então, esse, entre aspas, Centrão, que ficou com esse nome por causa das mídias, etc., que na verdade são 5 partidos que a gente está falando, eles oferecem isso. Exemplo, não está no, entre aspas, Centrão atual o MDB, por exemplo. Mas o MDB está super confortável porque tem a liderança do Congresso e do Senado. Do governo, do Congresso e do Senado. Então,
o PMDB está super confortável, ele não precisa fazer esse diálogo. E sobre essa questão de cargos que você está falando, nós precisamos entender que parlamentar não se movimenta só para o cargo e emenda. Primeiro vamos começar pelas emendas. Por que a emenda é importante para um parlamentar? Porque através da emenda ele faz a UPA lá na região dele, ele pinta a escola lá na região dele, ele faz pro povo. Mostra serviço, ele faz a quadra poliesportiva lá na região dele, etc. Então para ele é importante, ainda mais no momento eleitoral, como daqui a pouco a gente fala sobre eleições, hein? Eleições 2020. Bom, por outro lado, não é só de emendas e de cargos que vive um parlamentar, não é só atrás disso que ele vive, ele também fica atrás do que eu chamo de carinho do Planalto. O que é carinho do Planalto? Ora, qualquer presidente tem um séquito de seguidores. O Bolsonaro nem se fala, né? O Bolsonaro tem pessoas que vestem a camisa e correm no parque, aí, com máscara escrito Bolsonaro. Então ele é um líder, certo? Quanto mais esse líder aparecer junto com um parlamentar, tirando foto, postando no Instagram, é o que a gente chama de carinho do Palácio do Planalto. Mas esse parlamentar ganha aí com esse carinho do presidente da República. Portanto, os parlamentares desse, entre aspas, centrão, também pedem bastante isso. Um, entre aspas, carinho do Palácio do Planalto, que seria aparições do presidente junto. Por quê? Porque os parlamentares reclamam muito que sempre com o presidente está o Hélio Bolsonaro lá com ele e os filhos, e sobra a Carla Zambelli, etc. Não sobra pouco espaço para esses parlamentares. Então, o nosso ouvinte tem que encarar Bolsonaro como uma brand, como uma marca. E essa marca, quanto mais ela é usada por outros parlamentares, mais esses parlamentares ficam fiéis também ao Bolsonaro. Então, a disputa a gente chama de disputa de proximidade, né? E é só você pensar na sua empresa, você pensar em qualquer empresa. Também é assim, aquele que fica mais perto do CEO, não necessariamente vai ganhar um aumento de salário, não necessariamente vai ganhar alguma coisa, mas é assim que o poder se exerce. Então, há uma grita dos parlamentares em relação a isso. Tanto que o presidente já tirou foto, fez vídeo com Arthur Lira, que é um dos grandes nomes do PP. Ele ainda é o nome favorito para ocupar o lugar do Rodrigo Maia? Sem dúvida. Não, sem dúvida. O PP tem 3 grandes nomes aí para a sucessão de Rodrigo Maia, né? O Arthur Lira, o Aguinaldo Ribeiro e o Ricardo Barros. O Ricardo Barros é vice-líder do governo. E ele é muito ouvido aí nessas questões de saúde, até por ter já sido ministro da Saúde. Portanto, ele não tem tanto incentivo aí para ocupar o cargo de presidente da Câmara. Por outro lado, o Aguinaldo Ribeiro, isso é importante, teve uma aproximação com o presidente Maia. E, portanto, ele é visto também como candidato do Maia. Isso, entre aspas, enfraquece ele dentro do PP. E, portanto, fica aí o Arthur Lira sendo um grande candidato do PP em relação à sucessão de Rodrigo Maia. Perfeito, perfeito. Outra coisa que eu queria pontuar com você, que eu vi até que a Fernanda Consorte até me passou um WhatsApp hoje, que você fez a sua ponderação em relação a essa carta que o Mourão fez para o Estadão, e você entendeu, o seu entendimento, se eu não estou enganada, é que reforçou o alinhamento do governo, não que tenha sido uma carta à la Temer. Qual que foi a sua interpretação dessa carta? Ao contrário, acho que a carta do Mourão foi hoje uma carta de, olha, eu estou nesse barco agora, não tenho muito o que fazer. Eu não estou planejando impeachment, porque quanto mais cresce o volume das pessoas falando de impeachment, mais o foco fica no vice. Né? Então, se o vice fica quieto, mais cresce ainda o volume do impeachment. Então, né? Então, o que fez, por exemplo, o Michel Temer? Ele ficou quieto até aquela carta. Então, quando o Michel Temer falou, já fez a carta que começava que as palavras voam e o escrito fica para a história. E rompendo com a presidente Dilma na época. Né? O que fez o Mourão hoje? Deu uma declaração que está no barco do Jair Bolsonaro. Então, ele arrefece bastante aí esse movimento de impeachment. Portanto, eu não acredito
que há possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Entendi. E também ele está se blindando da maneira que você falou, né? A capilaridade dentro aí do Congresso, ele pode não ter, até um dos textos que você mandou, né? Você fala que a taxa de sucesso dele para aprovação de medidas que são consideradas importantes, talvez não esteja lá nessa taxa ainda, mas pelo menos ele consegue se blindar de um eventual processo de impeachment dentro do Congresso. Ainda é essa análise? É ainda essa análise. A aprovação de reformas constitucionais que demandam 2/3, hoje é muito difícil. E o mesmo os 2/3, o outro lado da moeda, também é difícil você conquistar para derrubar o presidente. Portanto, esse quórum extremamente qualificado, ele tem dupla situação. Ele é difícil para conseguir uma reforma constitucional, mas ele também é difícil conseguir para avançar no impeachment do presidente. Portanto, o futuro próximo é sem reforma constitucional e sem impedimento, sem impeachment. Porque, assim, na verdade, a gente tem uma agenda gigantesca, né, de reformas que eram para estar sendo tocadas esse ano ainda. Então, me ajuda a lembrar, porque eu só lembro das que interessam para os economistas, né, administrativa, tributária, tem o quê? Tem a autonomia do Banco Central... Vamos lá. Você tem um pacote aí feito pelo Ministério da Economia, que dentro desse pacote você tinha 5 propostas de emenda à Constituição importantes, né? E outras 15 propostas de lei importantes, um total de 20 grandes propostas aí, ok? Só que veio o Covid, né? Veio o Covid, aí, enfim, as coisas atropelaram. Já entrou a PEC do orçamento, que é uma PEC, né, do orçamento de guerra. Aliás, o nome é péssimo. Se você me permite, eu não gosto quando se fala de guerra ao vírus, por um motivo muito simples. Guerra não importa a vítima. Nenhuma guerra importa a vítima. E aqui as vítimas são pessoas. Então, é até uma dificuldade para a gente saber como falar, né? Mas o enfrentamento ao vírus, o enfrentamento ao Covid, não a guerra. Né? Então o nome, orçamento de guerra, eu acho até ruim. Mas enfim, você entrou várias outras situações e não tenha dúvida, uma PEC só avança se o nível de convencimento do Congresso for muito elevado. Então, a PEC do orçamento de guerra passa, óbvio, porque o nível de convencimento está ok. Mas uma PEC tributária, muito difícil. É muito difícil. O que passa em relação à tributária seria a simplificação dos tributos federais. Isso é fácil, porque isso só envolve a União. Como você mesmo falou, Camila, o projeto de gestão de governabilidade da atual administração era baseado em 2 coisas: governadores e bancadas. Vamos começar pelas bancadas. As bancadas tendem a votar aquilo que é importante para a bancada. Exemplo, na bancada de segurança pública é importante votar aquilo que é relativo à segurança pública, mas não o que é previdenciário, não o que é tributário, mas relativo à segurança pública. Da mesma forma da bancada do agrobusiness, mesma coisa da bancada evangélica. Então, esse modelo esse primeiro eixo de governabilidade não deu certo. O segundo eixo de governabilidade proposto pela atual administração era governar com governadores. Também não deu certo. Aliás, a gente tem governadores já que estão antagônicos ao presidente. E é por isso que o Palácio do Planalto ficou sem um pé dentro do Congresso. E o pior aconteceu. O presidente saiu do seu próprio partido. O presidente não tem um partido. O Aliança, que é o partido do presidente, não tem nenhum parlamentar. 0. O partido do presidente da República, que é o Aliança, não tem parlamentar. Ele não está nem organizado ainda formalmente. Então, caiu no colo do Centrão, né, desse chamado Centrão. Caiu no colo desses 5 partidos aí a aceitar essa proposta de diálogo aí com o Palácio do Planalto. Mas qual é o problema? O problema é que esses 5 partidos, os parlamentares desses 5 partidos, querem 3 coisas. Emenda, que já tem por causa da imposição, mas eles querem liberação da execução da emenda. Cargos, que está acontecendo, e por fim o que a gente chamou de carinho. Quer dizer, proximidade com a brand, com a marca Bolsonaro. Porque assim, a impressão que eu tenho é que, enfim, tudo bem, a gente tinha essa questão da reforma da Previdência, que também é um tema que já veio lá, né, calejado da época do Temer, então acho que também
Já era esperado que eles fossem, que eles conseguissem avançar, mas parece que eles estão colocando tudo numa fila indiana, né? Não vai terminar nem em 2050 se eles forem seguir essa fila indiana, porque você vê assim, a comparação, o que o pessoal pergunta muito poxa, o governo Temer durou o quê? Um ano e sei lá quanto? Isso, E eles 2 anos. conseguiram, o que teve de importante no governo Temer que eles conseguiram aprovar? Eles aprovaram bastante coisa, né? A teto de Nossa, gastos, nossa, teto reforma dos... Nossa. trabalhista, e assim foi um apanhado. O que está acontecendo agora, esse traquejo aí? Qual que é a dificuldade? O que é? A Bom, dificuldade é o o, Bolsonaro? Eles não têm não, estratégia? Como que eles tocam as bom, coisas? vamos lá. Porque São 3 coisas. A primeira delas, e isso a gente tem que encarar a realidade como ela é. O presidente em si, ele em si, isso ele fala, tá? Não é o que acha, não. Isso ele fala. Ele acha que nós vamos ser uma grande nação, né? Nós vamos liderar o futuro, mas não é através da equalização econômica. Tanto que isso ele deixa a par dele, né? Nós vamos chegar ao futuro tendo escolas cívicos militares, cuidando das famílias, tendo questão de honra para as pessoas. São pautas de costumes. O presidente é muito tocado por pautas de costume, certo? E ele é um nacionalista. O nacionalismo e o liberalismo dificilmente andam de mão dadas, né? E a plataforma de Paulo Guedes e sua equipe é uma plataforma liberal. E óbvio que isso entra em choque com o nacionalismo de Bolsonaro. Como é que você faz como é que você desfaz essa tensão, que é uma tensão natural? Você desfaz com diálogo e conversa como acontece. O Paulo Guedes, N vezes, já foi explicar para o Palácio do Planalto o porquê que tem que ser feito XYZ, como foi na questão da reforma da Previdência. Bom, às vezes o Palácio, especialmente o presidente, concorda, como foi a questão da Previdência. Às vezes ele não concorda, como é a questão da administrativa. Na reforma administrativa, o presidente Bolsonaro não concordou com o Ministério da Economia. Mas existe alguma coisa, né? Porque ninguém nunca viu o que é essa reforma administrativa. Não existe, ela tem até eixos já, ela já tem até eixos já, que é acabar com a estabilidade, né? E aí o presidente fala assim, não, acaba mais daqui para frente. E aí a crítica que o Maia faz é que não tem reforma administrativa porque o governo nunca mandou nada, não tem nada. É isso, e assim, tem um problema técnico aí, jurídico. É de competência exclusiva do governo executivo, do poder executivo, mandar textos para o Congresso que envolvam um servidor. Isso não pode um parlamentar propor um texto, isso é inconstitucional. É competência exclusiva do governo mandar, como é também do judiciário mandar sobre juízes, tá? Tem que passar pelo judiciário. Certo? Então, essa dificuldade não permite que o Congresso faça o que ele fez na reforma tributária. Porque na reforma tributária, o Congresso está fazendo a sua própria reforma. Nós temos 2 textos na Câmara e um texto no Senado. Independentemente do governo ter mandado o seu próprio texto, seu próprio projeto de reforma. Em outras palavras, na reforma tributária, ela já anda a passos lentos, mas com projetos feitos pelo Congresso. Na reforma administrativa, não pode o Congresso, por violação à Constituição, porque a Constituição exige que a competência é exclusiva do governo, do Poder Executivo, ele não pode avançar. Então ele aguarda o Poder Executivo, que não manda por quê? Essa tensão clássica entre liberalismo e nacionalismo. Não entra, por exemplo, na cabeça de pessoas importantes do Palácio do Planalto, que, enfim, nós vamos ter limitações ao teto de militares, alguma coisa assim. Não entra na cabeça. Então, o que eles preferem fazer? Eles preferem convencer os seus primeiros, convencer o seu núcleo aí de poder, para depois mandar a reforma administrativa. E o trato foi, isso vai acontecer só e somente só depois das eleições desse ano, de 2020, que talvez não aconteça em outubro. Isso é muito difícil a gente ter eleições municipais esse ano em outubro. Eu acho que o TSE vai jogar um pouco para frente por causa da pandemia. Entendi. Mas uma questão, como que tá o papel do Maia aí, né? Porque, enfim, depois que o Moro saiu, ele ficou meio assim na corda bamba, depois ele veio com essa história que agora a gente tem que priorizar o Covid-19. Não sei, tá meio estranho. O que tá acontecendo aí com o Rodrigo Maia? Ele
Para onde ele está indo? Qual que é o lado dele? Qual que é a posição dele? Porque a gente viu, né, uma tentativa, um namoro aí, né, do Maia com o Guedes e tinha uma sinalização, né, para o mercado financeiro. Essa sinalização era muito importante, esse alinhamento dos dois, porque a gente entendia que a pauta econômica ia andar e isso passa confiança para os agentes. E agora, enfim, estamos num outro cenário. Como que tá o Rodrigo Maia no meio disso tudo? Não, vamos lá. Sempre houve, desde o dia 2 de fevereiro, que foi a posse da nova legislatura, sempre houve um alinhamento de agenda de Rodrigo Maia com Paulo Guedes. Não com o governo, mas com Paulo Guedes. Ok? Tanto que, quando o Rodrigo Maia foi candidato a presidente da Câmara, ele disputou contra o candidato do governo, que era outro. O candidato do governo, do Palácio do Planalto, era Major Vitor Hugo, para a presidência do Congresso, da Câmara dos Deputados. E o Rodrigo Maia corre sozinho, mas com o apoio de Paulo Guedes. Tanto que, nas nossas análises, nós falamos que tem vários governos, não é um governo só que existe. Existe o governo do Palácio do Planalto, existe o governo do Guedes, existe o governo do Moro, o governo do Mandetta, né? Então, hoje tem o governo do Taixe. Então você tem aí esse alinhamento entre a agenda de Maia e a agenda de Guedes. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, essa agenda se desalinhou após a votação da reforma da Previdência, porque Maia exigia de Guedes o seguinte: olha, Guedes, eu pauto o que você pede, mas você não segura os bolsonaristas contra mim. Eu saio na rua, tem foto do Nhonho em tudo quanto é lugar com meu nome lá. Entendeu? Então, quer dizer, cabe a você, Guedes, a segurar um pouco aí a onda, os ataques bolsonaristas contra mim. E esses ataques vêm da eleição para a Câmara dos Deputados, da eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Porque Eduardo Bolsonaro apoiava Major Vitor Hugo. Né? Então, o Rodrigo Maia foi adversário da família Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. E dentro dos bolsonaristas também. Porque na época o PSL era unido, depois que o PSL desalinhou. Então, veja, Rodrigo Maia dizia o seguinte: poxa, Guedes, eu pauto tudo que você quer, eu estou alinhado com a sua agenda econômica, não estou colocando a agenda de costumes, que é o interesse do governo Bolsonaro, estou colocando a sua agenda, porque eu te digo, se eu botar a agenda de costumes, acaba a discussão aqui. Se a gente for falar de diminuição da maioridade penal, não tem mais espaço para agenda econômica. Então, e você, Guedes, não me ajuda, você não segura o ímpeto dos bolsonaristas contra mim. Isso foi passando, foi acontecendo, até que houve um racha. Até que o Rodrigo Maia falou o seguinte: poxa, já que vocês não me querem, então eu vou correr por mim mesmo. Quando ele toca as reformas tributárias próprias. Né? O governo vai no Senado e pede para o Senado tocar a reforma tributária dele também, até porque é uma reforma mais próxima do que o governo quer. E aí entra um racha, um terceiro racha, que é da Câmara com o Senado. Mas é muito mais fácil parlamentares se alinharem, já se alinharam. O Senado e a Câmara já se alinharam, então fizeram uma comissão mista agora aí para tocar a reforma tributária. Bom, mas o que aconteceu? O Paulo Guedes começou a ficar, enfim, sem ter o que falar para Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia começou, portanto, a desalinhar essa história toda. Com o Covid, com o reempoderamento de Paulo Guedes que aconteceu no fato do PPI, o PPI estava na Casa Civil. E quando o Paulo Guedes reclamou bastante disso, o PPI passou para o seu ministério, o Ministério da Economia, sentiu-se aqui em Brasília o empoderamento de Paulo Guedes. Quando o Paulo Guedes ficou empoderado e voltou a ficar empoderado agora, Maia vem dizer o seguinte: olha, você quer retomar a nossa aliança? Vamos retomar a nossa aliança, mas você precisa falar para o presidente parar de me bater. Tanto que hoje, no dia de hoje, Rodrigo Maia e Bolsonaro estiveram juntos. Isso já tem uma articulação de Paulo Guedes. Porque Paulo Guedes sabe que, para ele e para a economia, é preciso que Maia bote na sua agenda as propostas liberais de Paulo Guedes. Ok? Apesar de o Palácio do Planalto não querer proximidade com o Rodrigo Maia, porque quer tirá-lo no ano que vem da cadeira e quer colocar alguém mais, enfim, que tenha mais aliança com costumes. O ponto é esse. Rodrigo Maia não pauta questões de costumes, e isso deixa o Palácio do Planalto com o pincel na mão, porque quer pautar, porque faz parte da sua agenda.
o Rodrigo Maia fala, se eu pautar não tem espaço para agenda liberal. Né? Então agora ele está exigindo que Paulo Guedes entre nesse meio de campo, e o meio de campo já está sendo feito. Hoje, Maia e Bolsonaro tiveram juntos aí para tomar um café. Tomara que o café foi quente e adoçado. Tomara que não foi frio e azedo. Tenha muito açúcar nesse café, porque assim, quando você olha para o preço dos ativos, ninguém está muito convencido, né? Que realmente essas questões vão andar. Assim, qual que é a sensação que você tem? Que vamos supor que em junho realmente a gente consiga voltar aos poucos, né? Desse isolamento e, enfim, vamos retornando às atividades habituais. Nesse cenário, as reformas elas são discutidas no segundo semestre? Se não tivermos as eleições em outubro, a gente aumenta a janela propícia para votar questões mais complicadas. Ok? Algumas coisas são mais fáceis de andar do que outras. A tributária em nível federativo, tudo bem. Passaria. Não, em nível da União. A simplificação dos tributos federais. A unificação. Porque todas as vezes que você fala de incluir ICMS e ISS na reforma tributária, o pau quebra. Porque você tem daí 27 governadores, cada um tentando puxar o cobertor para o seu lado, e 5.600 prefeitos também. Então, federativo é outra coisa que... Pois é, porque o Paulo Guedes falou isso para mim, falou, Favete, antes de falar da reforma tributária, a gente tem que tratar o Pacto Federativo, senão não tem jeito. Exatamente. Ela demora, ela trava, entendeu? Então, todas as vezes que você fala de reforma tributária, ela avança quando você fala de PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, imposto de importação, imposto de exportação, tudo isso ela vai avançando. Quando ela bate no ICMS... do Pacto Federativo antes para poder... Isso, discutir. Que quando ela bate no ICMS, ela trava. Quando ela bate no ISS, ela trava. Entendeu? Então é complicado a reforma tributária, porque ela bate e ela trava. Né? E a reforma administrativa, ela tende a seguir, quando fala de professor, quando entra, por exemplo, em militares e polícias militares, aí ela trava. Por quê? Porque o número... Né? Só lembrar da reforma. Só para você ver como funciona a Previdência. Porque a força política de todos os estados, a primeira força política nos estados é a Polícia Militar hoje. A Polícia Militar tem uma força política enorme. Bom, é só você ver em São Paulo, um dos três, nós temos 3 senadores, um dos 3 é major da PM. Né? Então é uma força política tremenda, entendeu? E quando você fala em reforma administrativa, bate no servidor, bate no sei o que vai, mas bate no policial ou nas Forças Armadas, trava. Né? Não é fácil uma reforma administrativa. Agora, por causa do governo Temer, que apresentou a reforma trabalhista, os sindicatos, que sempre foram pontos de resistência muito forte a qualquer tipo de mudança dentro do serviço público, estão desidratados. De certa forma, eles estão desidratados. Então, teoricamente, seria mais fácil você avançar em questões difíceis da reforma administrativa. Né? Mas, mesmo assim, dentro dessa tensão, nacionalismo de um lado e liberalismo, ela vai aos trancos e barrancos. E qual é a prova dessa minha teoria? Até hoje, o governo não apresentou o seu texto de reforma administrativa. E te digo mais, não vai apresentar esse ano. O que a gente pode esperar para esse ano, assim? Esse ano, veja, o Mansueto... A gente pode, porque que mais? Reaviva aí a minha memória. Vamos lá. A autonomia do Banco Central, porque agora... Mas isso é tranquilo. Olha, nenhum parlamentar, nenhum parlamentar tem a questão da independência do Banco Central como questão de honra. Isso não afeta. O que afeta parlamentar são os ministérios que têm políticas públicas a entregar. Esses têm importância. Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Cidadania. Ministério do Desenvolvimento Regional tem a Minha Casa Minha Vida. A Cidadania tem Bolsa Família. Ministério da Saúde, poxa, tem a educação de todo mundo. Isso aí é gigantesco. Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Ministério da Saúde tem tudo aí. Até o Ministério da Justiça tem. Mas o Banco Central, para o parlamentar, a independência ou não é uma pauta. Agora, ele sabe que incomoda a equipe econômica.
Então, exatamente. Esse que é o Mas eu não ponto. Pra sei, ele, eu não tanto tenho, faz. eu não tenho certeza, juro para você, Camila, eu não tenho certeza que o nacionalismo do Palácio do Planalto é favorável à independência do Banco Central. O Ministério da Economia é 110%, sem dúvida. Mas eu não tenho certeza que o Palácio do Planalto em si, os nacionalistas têm essa. Porque toda vez que você fala em independência, eles acham que está criando um outro país, um outro governo. Veja, o Paulo Guedes, nas primeiras entrevistas que ele deu, ainda na campanha, de quando ele estava conhecendo o Jair Bolsonaro, ele disse que ele teve que dizer para Jair Bolsonaro o seguinte: que o Bolsonaro falou assim: olha, pode privatizar, menos A, B, C, D, E, F, deu uma lista de 100 empresas. Aí ele falou: mas por quê? Por que não pode privatizar tal empresa, tal empresa? Não, porque ela é estratégica. Aí o Paulo Guedes falou para o Bolsonaro: me define estratégica. O que é estratégico? Por que é estratégico? Né? Então, veja, existem dois conceitos que atrapalham muito a agenda liberal num governo nacionalista. Os dois conceitos, eles são muito voláteis. O conceito de soberania, que é um conceito muito volátil, entendeu? Se você for botar no papel, né, eu pego meus alunos de vez em quando e falo assim: conceitue soberania. Mas fica difícil conceituar soberania. Ela é mais uma figura de linguagem, entendeu? E o outro bom, o que eu estava dizendo agora é soberania e estratégico. Por que é estratégico para um Brasil ter dois bancos? Por que é estratégico? Entendeu? Qual é o problema? Né? Então, esses mitos que existem dentro do nacionalismo, eles atrapalham a agenda liberal, e é isso que a gente vê hoje. É isso que a gente vê hoje. Quer dizer, é uma tentativa o tempo todo do Ministério da Economia de convencer o Palácio do Planalto. Mas isso é natural, tá? Isso é natural. Em todos os governos a gente teve isso. Para relembrar, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos uma briga que era dentro do Ministério da Fazenda entre os desenvolvimentistas e os monetaristas. É uma briga dentro ali. Eles se matavam, um tentava convencer o outro, etc. Né? No Lula também teve, na Dilma também teve, e agora no Temer também teve. E agora a briga está nessa, quer dizer... Mas você acha que o Paulo Guedes vai cansar dessa briga? Essa é a pergunta que mais tenho, assim, né? Eu acho que o que eu mais recebi de pergunta é: o Paulo Guedes vai até o fim do governo Bolsonaro? Eu acho que são três coisas. Se ele entrou, é para ir até o fim. Paulo Guedes não é Sérgio Moro. Por que eu digo isso? Sérgio Moro era um juiz de primeiro grau que todo juiz de primeiro grau é acostumado as pessoas pedir para ele. Né? Ele é o dono do jogo. Então vai o advogado e pede para ele, vai o Ministério Público e pede para ele. Ele é, vamos dizer assim, o senhor da coisa. Ele não precisa convencer ninguém. Né? Paulo Guedes não. Paulo Guedes é um cara de mercado. Precisava convencer o investidor, precisava convencer o seu colegiado. Ele é um cara acostumado a convencer. Por isso que ele não é Sérgio Moro. E também não dá para comparar com o Mandetta, porque o Mandetta foi mandado embora, diferente. O Mandetta não saiu porque quis. O Mandetta foi levado a sair. Então, primeira coisa, eu não acredito que Paulo Guedes saia pela sua própria estirpe, né? Segunda coisa, eu acho que Paulo Guedes tem aí, até por isso que ele entrou no governo, ele tem o sonho de fazer a planificação dele, de um Brasil mais liberal, de um Brasil mais produtivo, difícil, né? Mais eficaz, entendeu? Então, ele não vai sair agora que o jogo acabou de começar. Né? A gente acabou de acabar o primeiro ano do governo, porque veio o Covid. Mas o Covid atingiu o mundo inteiro. Ele sabe disso. Não tem porta de saída. Vamos fazer o quê? O investidor vai sair daqui e vai para onde? Só que esse Covid trouxe aí para ele um peso, né? Porque assim... ele entrou e com a reforma da Previdência ele estava lá fazendo a lição de casa dele e a gente estava retomando, né, tentando retomar esse equilíbrio fiscal. Então, enfim, a gente é um país que não tem mais grau de investimento, tem várias questões que pesam aí, a gente estava traçando isso daí, reforma administrativa era importante, reforma tributária também, enfim, várias reformas para a gente trilhar esse caminho, né, do equilíbrio fiscal. E aí veio agora a pandemia e a situação, assim, tá bem complicada. E você não falou o principal, que para o Paulo Guedes são as privatizações. O Paulo Guedes fala sobre privatizações desde 1980. Então ele tinha planificado. Que nem vai existir mais. Eu já estou tão pessimista, assim, eu já estou tão... sabe? Que eu não tô nem pensando eu até deixei anotado aqui para conversar com você. Privatização, concessão, se
se essa agenda vai seguir firme no segundo semestre. Eu acho que a agenda do PPI, das concessões, tende a avançar. Até porque concessões agrada os dois grandes lados do governo, tá? Para quem quiser fazer análise política, o básico para a gente analisar o atual cenário é dividir, fora a questão de oposição, fora a questão disso, mas é dividir o governo em 3 grandes núcleos aí, certo? O primeiro grande núcleo são os nacionalistas, ok? O segundo grande núcleo são os liberais. E há um terceiro núcleo que é independente desses dois, que são os ideólogos, tá? Ora o ideólogo é liberal, ora o ideólogo é nacionalista, certo? Ele navega assim. O contraponto ao ideológico é o grupo racional do governo, que estão os militares. Então, é mais ou menos assim, os militares são racional-nacionalistas, certo? O grupo econômico é liberal em essência, tá? E os ideólogos, ora são ideólogo nacionalista, ora ideólogo liberal. Né? Exemplo, o ministro das Relações Exteriores, ele é um ideólogo liberal. Né? A ministra Damares, ela é uma ideóloga nacionalista. Né? Então, através desses pressupostos, você consegue entender mais ou menos o xadrez do governo. Né? Esses são os pressupostos básicos. Mas os grandes grupos aqui em relação à política pública econômica, e é isso que importa, né? São os nacionalistas e os liberais. Esse diálogo entre eles, ora pende mais para um e mais para outro. Né? No caso da reforma da Previdência, o grupo liberal conseguiu falar mais alto. Com custo, claro, teve que tirar os militares para depois, etc. Ok. Mas na questão da reforma da administrativa, os nacionalistas estão falando mais alto por enquanto. E como é que está as privatizações? As privatizações estão travadas, porque o grupo nacionalista não deixa avançar. Mas há um contragolpe dos liberais, que é o PPI. Porque o PPI, para quem está nos assistindo, o PPI são os programas de Pronto, é o programa de parceria, né, com iniciativa privada, que a gente vai chamar de concessões. Então, o PPI é 10 vezes maior que as privatizações. Dentro do PPI estão os portos, aeroportos, toda a infraestrutura, né, rodovias e por aí vai. O PPI, uma vez que é uma concessão, isso é, tem uma carta do governo, do Estado, para barrar, né, no PPI, os nacionalistas aceitam. Eles aceitam bastante o PPI. Então, o PPI é um fluxo de consenso entre o grupo liberal e o grupo nacionalista. Por isso que eu acho que anda. Isso anda, então. Agora... Por isso que eu acho que anda. Os, entre aspas, riscos ao PPI são os riscos naturais de qualquer política pública. Exemplo, controle, né, TCU, como a gente já teve, AGU, CGU, judicialização, mas isso é para qualquer política pública. Não há um conflito, quando a gente fala de PPI, não há um conflito interno do governo que mata a política pública antes dela existir. Os riscos são os riscos naturais de qualquer política pública. Por isso que eu acho que anda. As privatizações, não. As privatizações têm esse confronto entre liberais e nacionalistas sobre o que pode ser privatizado sob o argumento de não machucar aquelas duas questões que eu falei, soberania e empresas estratégicas. Né? E é um debate meio absurdo, entendeu? Porque dizer que banco afere a soberania é um negócio meio... Uou, moeda sim, moeda afere a soberania, mas banco não. Então, você tem um problema aí, né? Mas o grupo nacionalista fala, pode privatizar, menos as Big Fives, que seriam a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, os Correios e tem mais uma que eu esqueci. Enfim, e fica, acho que é a Eletrobras, não sei, mas sempre fica nessa... A Eletrobras que, enfim... sempre fica nesse debate, nessa tensão. Você tem um ponto de honra, eu acho, você tem um grande ponto de honra em relação aos nacionalistas, que são dois. A Caixa e a Petrobras. Esses são ponto de honra. Né? Por que eu digo isso?
Por que eu digo isso? Porque a Petrobras, você mexe com petróleo, energia, entendeu? Então tem um pouco... Você tem um lado que é entendível, o porquê que ele seria estratégico, né? E a Caixa, porque ele é 100% da União, diferente do Banco do Brasil, que é uma empresa pública, que você tem ações na Bolsa, ela é uma empresa de equity, etc. Ela está muito mais próxima de uma privatização do que a Caixa Econômica, que não está tão próxima da privatização. Então seriam essas Big Fives. Mas o governo listou aí 42 empresas para serem privatizadas. Dentre elas eu destaco, para aqueles que estão nos ouvindo, para quem quer entender o mundo das privatizações, eu destaco a Imbel, que é a empresa pública que confecciona armas de pequeno porte e de médio porte do Exército Brasileiro. Em outras palavras, se a gente conseguir privatizar a Imbel, significa que o lado liberal ganhou o debate dentro do governo, que a gente consegue privatizar qualquer coisa. Nossa. Se a gente não conseguir privatizar a Imbel, significa que o debate está... Esse é o meu radar. O meu radar é a Imbel. Se a gente conseguir... Esse é o seu termômetro. A Imbel já teve naquelas empresas, quando a gente recebe os relatórios de privatização, a Imbel já teve naquelas empresas que o governo não vai privatizar. Agora já começou a vir para cá. Ela começou, não, pode ser que privatize alguma coisa. E cá para nós, né? Eu acho que o que aconteceu com a Embraer deu um banho de realidade em todo mundo, sabe? O mundo não vai parar. O mundo não vai parar para a gente se adequar ao mundo, entendeu? Ou a gente faz a nossa tarefa... Deixa eu te contar uma coisa. Olha um cientista político falando com uma economista, hein? Olha o que é a maluquice de uma pessoa. Veja, 11% apenas da nossa dívida pública está na mão de estrangeiro. Isso significa que o problema do Brasil é nosso. Sim. O problema do Brasil é nosso. Acho que a Argentina é 40%, 60%, o Japão é 60%. Veja, os donos do Brasil somos nós. O mundo não vai parar esperando que a gente fique de brincadeira. O mundo continua, né? E por isso eu acho que o desespero da equipe econômica para rodar logo essas questões, em especial aí das privatizações, que deram uma travada, né? Então, essa questão das privatizações, concessão, eu não estava nem pensando nisso, até deixei como uma das últimas questões para conversar com você, porque eu tô tão empacada ainda nessa questão da PEC do orçamento de guerra. Além da PEC do orçamento de guerra, o que a gente tem de mais grave que está rodando aí no Congresso? Qual que é a próxima? Eu acho que uma coisa boa que tá para acontecer, e vai ser muito bacana para o povo brasileiro e para a economia brasileira e para os investidores brasileiros e para aqueles que estão nos ouvindo que querem um nicho de investimento, é o novo marco regulatório do saneamento. As previsões... Tá aqui também. Isso vai? Vai. Esse vai. Não, tem que ir. E esse aí representa aí bastante coisa para investimento. Os números são astronômicos, né? E eu acho que esse vai logo, enfim. Esse travou, sem brincadeira, esse travou por causa do Covid. Esse é um que travou por causa do Covid. Senão estava no fluxo para ser aprovado. Sem dúvida, sem dúvida. E eu te digo mais, era capaz de liderar os investimentos no Brasil, viu? Era capaz de liderar os investimentos no Brasil. Saneamento no Brasil é o ouro para o mundo, para qualquer investidor. Porque minha mãe mora numa cidade chamada Balneário Camboriú, que é quase o paraíso na terra, lá em Santa Catarina. É uma beleza. Só que da casa dela para a praia, que são 100 metros, tem uma vala. Uma vala que passa esgoto, que joga no mar. Quer dizer, meu pensamento é, se em Balneário Camboriú tem esse problema, poxa, você imagina no restante do Brasil. Pô. Balneário Camboriú é a cidade que tem os 5 maiores prédios do Brasil. E tem problema de saneamento. Então você imagina como é que é no interior do Brasil. Imagina como é que na minha cidade, Pato Branco, Paraná. Né? Alguém perguntou aqui se aprovar é bom para a Sanepar. Acho que a Sanepar é uma empresa... Bom, aí é mais a Camila que entende de equity. Eu acho que é bom para todo o sistema. Para todo o sistema... todas essas empresas... Para todo o sistema é bom. Ganhando. A briga que existe, para quem está nos ouvindo, a briga que existe em relação a saneamento é que os governadores não querem abrir mão das suas empresas locais. Por quê? Porque esse debate que a gente está vendo de Centrão, Bolsonaro, cargo, etc., os governadores dão muito cargo nessas empresas locais de saneamento para os deputados estaduais. Então, se
houver privatização, se houver abertura para o mercado, busca de eficiência econômica, os governadores limitam o seu poder de oferecer cargos nessas empresas às bancadas estaduais. E é por isso que os governadores não querem. Mas eles não entendem, a maioria entende, mas poucos não entendem, que você vai ter uma eficiência econômica e a população vai ficar muito mais feliz com o saneamento do que sem o saneamento. Entendeu? Mas eu acho, que teve uma pergunta do Sanepar, eu acho que regiões como Paraná, São Paulo, etc., esse problema é um pouco menor do que outras regiões do Brasil, onde o saneamento realmente é bem mais complicado. Sabe o que eu ia perguntar para você? Essa questão aí também que está latente do... Agora a gente está vendo, né? O Dória com o Bolsonaro, na PEC do orçamento de guerra também essa questão do repasse, né? Dos recursos para os estados. Enfim, a gente sabe aquela questão delicada que a gente discutiu também quando ia para Brasília, do endividamento dos estados. A gente sabe que essa questão é latente, já está surgindo também. A gente sabe que no ano passado não foi cumprida, né, a regra de ouro. Também o Mansueto veio e falou que não vai cumprir até 2023. Tem essa possibilidade também, tem o risco de em algum momento se rediscutir, né, a nossa âncora fiscal, que é o teto dos gastos. O que você acha em relação a esse tema? É um tema latente em Brasília? Você tem tido contato com alguém aí da equipe econômica? O pessoal... Não, tenho sim. A grande preocupação, em especial do secretário Mansueto, é que ele sabe que a fome do Congresso Nacional não faz sustentar o teto dos gastos, tá? Então, há sempre aí essa ameaça de passar uma PEC estourando o teto dos gastos. Isso seria ruim para o fiscal, né? Não, aliás, o Mansueto é um guerreiro, viu? O Mansueto devia ganhar título de todo cidadão brasileiro, de guerreiro do povo brasileiro, porque ele tenta sustentar o fiscal ali a unha, né? Na unha. É que quem leva todo, assim, Paulo Guedes, ok, mas o Mansueto... ele é o cara que... trabalho, né? Ele é o cara que busca... E assim... figurativo, né? Não desmerecendo. A tendência de quando o governo vai passando com o tempo, né? E os parlamentares vão pedindo, e o Mansueto vai dizendo não, por causa do teto dos gastos, a tendência é fritarem ele, né? Então, já há aí, evidentemente, um processo de fritura dessas figuras que fecham a torneira. Ainda mais nesse momento de Covid. Né? Acho que todo mundo que está nos ouvindo viu que foi tentado passar o plano Marshall aí, o plano Novo PAC, o plano Marshall, o plano Pro Brasil, né? Que arrebentava com o fiscal. E aí o que fez a equipe econômica? Falou assim, olha, vem cá, ninguém aqui é contra um plano de aceleração. Óbvio que todo mundo é a favor. O que eu tenho que saber é quem vai bancar essa conta. Porque se for para bancar via PPI, ok. Se for para bancar via iniciativa privada, ok. Se for para bancar via investimento, ok. Mas se for para tirar dinheiro do tesouro e botar aqui, você acaba com o fiscal, né? Então, esse problema é o seguinte, nós voltamos ao mesmo problema de sempre. O cobertor no Brasil é curto. Quando eu falo sobre judicialização da saúde no Brasil, e a gente conversa com vários juízes muito bons e amigos, etc., a gente explica para eles, vem cá, quando você dá a sua liminar para um tratamento de 3, 4, 5, 10 milhões para uma pessoa, você está tirando de 100 mil crianças a vacina. Porque o dinheiro é único, o dinheiro está aqui, né? Então, se eu tirar daqui, ele vem para cá. É isso que a gente tem que entender, que as contas públicas, elas são de todos, né? E é claro que é muito difícil você, às vezes, convencer um parlamentar disso. Porque o parlamentar fala assim, não, mas isso é um problema, se é de todos, não é meu. O meu é levar a reforma do meu colégio e etc. E por isso que vive essa tensão, né? E é por isso que é importante uma liderança dentro do Congresso. Seja feita por um líder parlamentar, seja feita pelo presidente da República, não importa. Mas é importante você ter uma liderança que explique as coisas. Veja, a democracia, Camila, ela tem um grande quê de logocracia. Tem que falar. As pessoas têm que falar, tem que convencer. Entendeu? Então, quanto menos a gente tiver uma proposta de convencimento e todo mundo remar para um lado só, mais a gente fica parado, é que nem um barco. Né? Se cada um remar para um lado, o barco fica parado, não vai para nenhum lugar. Então, quando mais a gente remar, o barco precisa de alguém que diga, vamos para cá, vamos para lá, entendeu? Então, o que você me perguntou dessa briga com o Dória, etc. Olha, é o jogo eleitoral.
O Dória já é um candidato, o Bolsonaro é candidato. Tem 1 minuto que vai fechar, ele fecha automático o Instagram. Tem 1 minuto. Nós temos vários candidatos já, todos acham que pode ser presidente da República, entre eles o próprio presidente Bolsonaro que quer. E o problema é, essas pautas menores, reeleição, pauta da disputa carioca, etc., elas acabam contaminando o nacional, que às vezes fica um pouco mais travado. Acho que esse, hoje, se for para resumir, esse é o grande problema do Brasil. Cada um rema para um lado. Esse é o grande problema. E eleição? Eleição, eu acho que não vai acontecer em outubro. Acho que ela vai passar um pouco para frente, pelo menos as eleições desse ano, né? Eu acho que o TSE vai ser sensato e vai passar aí para um mês para frente. O que dá uma janela para aprovar reformas. Mais uma colocação. Aquela CPI da fake news, isso vai para frente? Eu não acredito que esse negócio dos vídeos, etc., esse inquérito vai resultar em alguma coisa. Eu acho que isso está pouco, mas a das fake news, essa é bom os nossos investidores ficarem de olho. Dali pode surgir bastante coisa. Então tá. Então, não tem informação privilegiada nenhuma, é por achar mesmo, por ler as coisas que a gente lê. Que não sai daquele impeachment do Augusto Aras, se sair alguma coisa contra, é na CPI da fake news. Para aqueles que estão nos ouvindo, nós não temos nem impeachment de um lado, nem golpe do Bolsonaro de outro. Não temos nada disso. As coisas vão continuar remando assim, ó, né? A não ser que... E outra, como é que vamos ter impeachment? Impeachment depende bastante de movimento de rua. Tá tendo lockdown, não tem como ter movimento de rua. Esquece